Os animais e os seres humanos é o tema desse vídeo, conforme podem ver aí embaixo. Agradeço a quem está assistindo ao vídeo, agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal no YouTube, têm compartilhado os vídeos e agradeço a Deus a oportunidade da realização deste trabalho. Mas os animais, principalmente os pets, fazem parte da vida da sociedade na atualidade como nunca ocorrera antes. Por isso acho muito interessante e importante falarmos um pouco de como nós, os espíritos encarnados, portanto seres humanos, devemos nos comportar diante dos animais. Tudo que existe na natureza merece nosso cuidado. As árvores, os rios, os oceanos, todas as formas de vida merecem realmente a nossa atenção e o nosso cuidado, porque nós estamos encarnados no planeta Terra como responsáveis pela conservação do planeta Terra. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, conforme nós espíritas entendemos, mas nós somos os cuidadores do planeta. Devemos então ter cuidado com ele, com todas as coisas que fazem parte dele, e os animais são parte integrante da vida do planeta Terra. Os animais se constituem possivelmente em interessante capítulo à parte a respeito da vida humana, da vida, né? Existente no planeta Terra. Porque desde os tempos mais recuados, a relação entre os seres humanos e os animais se estabeleceram de forma muito forte. E com o passar do tempo, o vínculo ele foi se estreitando cada vez mais e o animal ele deixou de ser apenas, principalmente o pet, os pets, né? Deixou apenas de ser uma ferramenta de trabalho. Como o gato um dia foi, né, uma ferramenta de trabalho na caça, principalmente em época bem remota, a animais que estavam dentro da casa das pessoas, né? Que era uma época totalmente diferente e os gatos eram responsáveis pela caça desses animais. Depois surgiu então os cães. O passar do tempo, né, fez com que se fosse estreitando essa relação, deixando de ser então os animais apenas uma ferramenta de trabalho, ou provedor do alimento ou da vestimenta, como ainda ele se constitui, né? Nós temos animais que nós nos alimentamos deles ainda, por necessidade. Podemos fazer a troca do alimento animal por outro alimento? Podemos. Mas a grande maioria dos espíritos encarnados no planeta ainda recorrem realmente aos animais para se alimentarem. Mas o passar do tempo tornou-o, né, um membro da família. O animal passou a alguém com destaque em vários setores. Estudos mostram que crianças com acesso a animais de estimação tendem a diminuir a ansiedade e se tornam mais responsáveis. Esse é um fato. Crianças com dificuldade de relacionamentos e de problemas de aprendizagem também podem se beneficiar com a presença dos pets, dos animais que temos dentro da nossa casa, que não são somente pets, mas outros animais também, como aves, por exemplo. A presença de um animal em casa tem o poder de reduzir a pressão sanguínea de pacientes cardíacos. É a ciência afirmando isso. Bem como pode estimular os idosos a caminhar e fazer com que haja interação com outras pessoas. Isso também é algo que podemos observar. Sempre com muito cuidado, principalmente nas cidades maiores, onde há uma presença muito grande de veículos que nem sempre respeitam os seres humanos. Portanto, o contato com o animal, ele pode e traz sensações de bem-estar para
inúmeras pessoas. Terapias feitas com animais, principalmente com os cavalos, garantem inúmeros benefícios mentais, físicos e psicológicos aos pacientes. Tanto que essa é uma prática comum, né? O tratamento, então, de algum tipo de doença com os animais, principalmente com o cavalo, que é um grande animal, um animal maravilhoso, extremamente dócil. Portanto, ter contato com animais proporciona a aceleração, ou pode acelerar, a aceleração em processos de cura. Em síntese, em nossa sociedade, os animais são como um sopro de esperança para várias situações. Com os animais podemos aprender solidariedade, amor ao próximo, tolerância, a celebração da vida. Porque os animais, via de regra, estão sempre bem, principalmente se são bem tratados. Os famosos doutores de quatro patas levam alegria a crianças nos hospitais e levam alegria também aos idosos em casas de repouso. Eles são muito utilizados para esse tipo de tratamento, sem dúvida nenhuma. Os cães-guias proporcionam segurança na locomoção dos seus tutores, tornando-os mais independentes. Os farejadores, animais farejadores, os cães, por seu turno, auxiliam de maneira extraordinária bombeiros e policiais na localização de vítimas, quando ocorrem desastres, e também, quase que principalmente, para localizar drogas em muitos lugares. É uma coisa fantástica mesmo, a sua capacidade de farejar essas situações. As ações e a presença dos animais são, portanto, muito importantes na nossa vida. Quando convivemos com animais de estimação, é natural que a gente desenvolva por eles amor. É um sentimento que não pode ser explicado e que nem todos entendem, mas que não pode ser exagerado, como a gente observa em muitas situações. Mas como nós temos a liberdade de ação, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Então esses pequenos amigos alegram o nosso dia a dia, fazem companhia, seguem-nos por toda parte. Nunca perguntam, porque eles não têm essa capacidade. Simplesmente, quando levantamos, o animal já se levanta instantaneamente. Quando nós os protegemos, amparando-os, estamos praticando um dever para com eles, porque eles agora desenvolveram uma dependência muito grande de nós, porque eles foram acolhidos dentro da nossa casa. Portanto, eles precisam de nós para alimentá-los, para cuidar então de suas doenças quando elas aparecem. Eles não são mais animais selvagens, são animais domesticados. Portanto, são dependentes de nós e são companhia sempre presente, sempre agradável para aqueles que têm o amor pelos animais, o que não acontece com todas as pessoas. Os animais, devemos lembrar que eles não pedem nada além de cuidado e alimentação. É isso que eles querem, sem saber. Mas eles se aproximam de nós exatamente em busca disso, de alimentação, de cuidado, de carinho. Isso faz com que eles se sintam bem. Eles são sempre presentes e possuem instintos de audição, principalmente, extraordinária. E a capacidade também de sentir, através de farejar, a presença de muitas coisas, seja no ar, seja em outras situações também. Então, eles estão sempre atentos ao que ocorre à sua volta. E os animais, eles se contentam somente com um teto, onde eles podem se refugiar do frio e do calor e receber carinho. O olhar de um animal, de um cão ou de um gato, mas principalmente de um cão, ele é muito puro. E instintivamente nós sentimos que aquele olhar pede
carinho e cuidados. Isso sem palavras, porque o animal não tem essa capacidade. São leais? São leais sim, àqueles que os trata bem. Estão sempre prontos para seguir o tutor para onde ele for. O animal que é maltratado, ele não se aproxima da pessoa que o trata mal, porque instintivamente ele sente que vai ser agredido. Mas aquele que é bem tratado, ele faz tudo para agradar então ao seu tutor. Se você se dispor a ter um animal, é importantíssimo lembrar que ele vai dar trabalho, porque ele é um ser vivo que tem necessidades. Ele vai precisar da sua dedicação, vai precisar do seu cuidado. Ele não pode ser deixado sem que nós cuidemos dele. Não pode ficar longo tempo sem a nossa presença. Porque o animal não é um objeto. O animal é um ser vivo que, embora possua somente instintos, ele já começa aos poucos mostrar sentimentos de medo ou de carinho. Então, se não temos animais próximos a nós, ou não queremos tê-los em nosso lar, o que é uma opção, pensemos em como podemos auxiliar as instituições que abrigam animais abandonados, machucados, enfermos. Podemos fazer isso. Existem pessoas que se devotam a abrigar um cão, a tratar uma ave ferida, um animal na velhice. São pessoas que têm esse lado desenvolvido de gostar dos animais, da convivência com os animais. Porque é importante que a gente se lembre no encerramento do vídeo, toda vida ela é preciosa, toda vida merece cuidados, toda vida pertence a Deus. Colaboremos com Deus, portanto, para ajudarmos na preservação e nos cuidados que um animal precisa e merece de nós, principalmente falando em animais domesticados, cães e gatos. Eles merecem de nós todo o cuidado, certamente. Pensemos nisso, analisemos isso. Agradeço mais uma vez a atenção de você. Se quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Se deseja fazer comentários, também esteja à vontade. E se puder, se inscreva aqui em meu canal do YouTube. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz.